Muitos vão lembrar o que o irmão falou antes, da aparição de Nossa Senhora, o Espírito Santo. Eu creio, mas eu sempre falo a Nossa Senhora, aumenta, mãe, aumenta, Jesus, a minha fé. Você sabe, diante de tantas provações, tanto obstáculo, tanta dor, tanta provação, né? Nossa, parece assim que a nossa fé é tão pequena, as dores, o obstáculo é tão grande, parece que sufoca a nossa fé. É verdade, sim. Você não tem, você tem vergonha que a tua fé é pequenininha. Deus seja louvado que a tua fé ainda é pequenininha. Imagine que o ventinho pagou aquela velinha assim. Creio que muitos já receberam vela, principalmente vela de 7 dias. A chama assim, uma coisinha, nem faz nada, mas está ali ela assim, pequenininha. Às vezes, aqui com nós acontece, de repente a chama fica forte. Depois apagou. Não apagou, está ali ela bem pequenininha. Aí tem uma esperança, né? No momento ali a chama vai aumentar. É a nossa fé assim também. Vocês concordam? Sim. É assim. E às vezes o problema, né? Principalmente a doença. Ai, Jesus Cristo. Parece que ela é tão maior que a nossa fé. E a Nossa Senhora, interessante, hoje, na aparição dela, ela veio nos reanimar. Mais uma vez nos diz. Embora, né, a gente não vê ela está nos vendo e está sempre conosco. Mas ela nos recomenda, ela nos recomendou hoje, a reza do Rosário. É um convite para todos nós. Então você vai falar assim, eu já rezo o Rosário. Se a Nossa Senhora falou, olha, eu conheço a Nossa Senhora. Ela sabe que muitos que estão rezando o Rosário estão falhos nesta oração. Tem dia que não reza. Então é um convite para todos. Quem não reza e quem reza, continue a rezar o Rosário. Eu fiquei surpreso hoje. Nossa Senhora veio como Virgem das Dores. Eu me surpreendi. Ela apresentou um semblante muito triste. Ela olhou para cada um. Teve um momento que ela se silenciou, levantou os braços e rezou sobre cada um que está aqui hoje no santuário. E não só quem está aqui no capela, não, todos lá no bosque. O amor de Nossa Senhora é para todos. Abraça toda a humanidade. Mas ela rezou por cada um que está aqui no santuário. E ela fez nos lembrar uma das aparições dela, eu não sabia, fiquei surpreso. Uma das aparições dela no dia 12 de janeiro de 1982, em Quiberno, na Ruanda, a uma moça, né, Natália. Ela falou um nome, né, só que eu não sei pronunciar, é africano, acho que eu vou errar dizendo para vocês, não sei falar. E ela, naquela época, ela recomendou a reza do terço das dores, as 7 dores, lá em 82. E ela hoje, aqui em São José, nos convida a rezar o terço das dores. Eu falei para ela se é o terço das lágrimas, ela falou assim, não é a coroa das lágrimas, terço das dores. Meditar as 7 dores de Nossa Senhora, que a gente já conhece, aí é o Pai Nosso e 7 Ave Marias. O Pai Nosso, 7 Ave Marias. Aí eu falei para ela, por que a senhora recomenda hoje? Ela disse que algo muito triste assombra o Brasil.
Aí ela diz: como naquela época, né, fiz conhecer o terço das dores, a minha filha Natália, né, avisando, né, o massacre que teria na Ruanda, venho hoje avisar o povo brasileiro. Alguns não conhecem, outros capaz que sim. Em 1990, Nossa Senhora apareceu em Quiberon, na Ruanda, em novembro de 81, e avisou que teria um grande massacre no país. Mas quem acredita, né, a gente só acredita depois de ver. Isso foi 81, foi 82. Em 94, pode pesquisar. Em 94, morreu 800 mil pessoas na Ruanda. Só que de 81 até 89, quando foi o último dia da aparição, o último ano, as moças tiveram a visão, a social mostrou um rio todo vermelho. Branco na água, mas de repente ficou tudo vermelho. E as moças se assustaram, e de repente começou na correnteza vários cadáveres de pessoas mortas. Muito. Tanto que a ponto que a água ficou vermelha. E aconteceu realmente em 1994, na Ruanda, no país africano. Foi tanta gente que não teve cemitério. Nesse local onde Nossa Senhora apareceu, fizeram uma grande, chama de gauletão, né, fossa, e botaram ali milhares de pessoas enterradas. Não tem como identificar fulano. É como se Deus nos livre acontecer algo no Brasil, não tem cemitério que aguente, né? Vamos pegar um terreno baldio aí, um buraco e botar todo mundo lá dentro. Vamos botar o nome da minha avó aqui, volta aqui para dentro. Uma que não dá tempo porque o cheiro. Não é verdade? Ela pediu a reza do rosário, jejum, né? Diz ela que tem muitas pessoas que têm capacidade de fazer jejum e não estão fazendo. Devemos jejuar. Isso ela não falou, mas ela já falou certa vez, as pessoas que não têm condições de jejuar podem fazer pequenas penitências, né? Televisão não é jejum, não vou ver televisão aquele dia, não vou tomar meu café, que é um pouco quase viciado no café, né? Um salgado não vai comer, hoje não vou comer nada de salgado, mas vai comer ela com um pedaço de bolo, só outra coisa. O doce é difícil, mas você pode jejuar também o teu cigarro, né? Ela também falou sobre a formação de grupos de pessoas que rezam o terço nas casas. O irmão já falou tantas vezes. O dia que Nossa Senhora aparecer e não fala nada, está tudo certo. Está tudo certo. Enquanto ela falar, reza o terço, reza o rosário, é porque ainda está necessitando e o povo precisa, tem gente que não merece. Então, ela está vendo que tem grupos que estão se desmanchando, né? Já não estão mais rezando, a fé já está se apagando, desânimo. E, no final, ela nos abençoou, deixando sobre nós cair pequenas estrelas prateadas, que são as bênçãos de Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,